Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 13 de novembro de 2021, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, vambora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã continuamos com data FIFA, eu não sou muito fã. Ontem tinha tudo para ser um grande dia pra gente, porém a Europa atrapalhou. Mandamos bem nas eliminatórias da Ásia, da África, da América do Sul, bateram os 3 jogos, até o jogo que eu disse que era perigoso, bateu também os gols do jogo do Peru. Porém, na Europa tivemos um jogo de Portugal, foi um jogo merda, um jogo horrível, foi 0 a 0, ainda teve uma expulsão de Portugal no segundo tempo. Teve o jogo da Suécia, que cansou de perder gol no primeiro tempo. Porra, perdeu pelo menos umas 5 chances ali claras de fazer o gol. E no segundo tempo foi castigado pelo futebol. Geórgia meteu 2 a 0 e acabou atrasando a vida da Suécia, que ela estava na frente da Espanha. Ontem a Espanha ganhou, né? Fez 1 a 0 e o jogo morreu nisso de 1 a 0 e a Espanha acabou passando a Suécia. Agora só depende dela. Enfim, tirando esses jogos ali da Europa, né? Que acabaram com a gente, o restante foi bom. Jogo do Megão, o jogo tava difícil pro Flamengo. Quem tava acompanhando ali, o jogo tava meio truncado, aí teve aquele pênalti lá que não adianta ficar reclamando, né? A arbitragem brasileira é horrível, é um lixo. Num dia até prejudicado, no outro até ajudado, no geral todos são prejudicados, tá? Eu acho estranho que nenhum clube, não se junta, né, os clubes para poder tomar algum tipo de medida quanto a isso. Jogo do Brasil, não assisti, confesso para vocês, não assisti. Quando eu vi Fred, quando eu vi Gabriel Jesus, essas coisas já me desanimam, sabe? Eu tô cansado, tô na correria da casa, pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que eu tô me mudando, tô aqui na casa dos meus sogros, por isso que o computador fica caindo. Tive problema com o ar-condicionado, enfim, se Deus quiser, semana que vem eu vou conseguir me mudar, se Deus quiser. Hoje deve instalar a internet lá em casa, segunda-feira vão montar a mesa lá, né, para eu poder trabalhar. Computador, já falta só chegar o no-break e falta chegar os monitores, mas até semana que vem, se Deus quiser, tá tudo certo. Então bora para amanhã? Vambora? Sabadão grade fraca por causa da data FIFA. Poucos jogos estranhos do Brasileirão, mas vambora. Primeiro jogo que eu tenho aqui, desde já quero agradecer todo mundo por estar aqui comigo todo dia, seja no Green ou seja no Red, tamo junto demais. Primeiro jogo que eu separei aqui é pelas eliminatórias da África, às 4 horas da tarde, temos Costa do Marfim enfrentando Moçambique. Se a gente olhar aqui a classificação, Costa do Marfim é a líder do grupo com 10 pontos, são 3 vitórias e 1 empate, e logo atrás vem Camarões com 3 vitórias e 1 derrota com 9 pontos. Lembrando que sempre gosto de falar para vocês o sistema de classificação para a Copa do Mundo, dos continentes são diferentes. Nesse caso aqui da África, apenas o primeiro do grupo está classificado, tá bom? O restante vai todo mundo ficar assistindo a Copa do Mundo pela televisão. Costa do Marfim é líder do grupo, precisa continuar vencendo para conquistar essa vaga e vai enfrentar Moçambique, que é a seleção mais fraca desse grupo aqui, é 1 empate e 3 derrotas, fez apenas 1 gol nesses 4 jogos e sofreu 5 e soma 1 ponto. E um abraço aí pra galera de Moçambique que me acompanha, o pessoal sempre deixa uma mensagem aí, tamo junto demais. Bom, vamos dar uma olhada aqui no histórico. Costa do Marfim não perde para Moçambique há 3 partidas. Agora na sequência da equipe, Costa do Marfim vem de 3 vitórias seguidas, 10 jogos de vencibilidade. Dos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Já Moçambique vem de 3 derrotas seguidas, 6 jogos sem vencer. Dos últimos 10, em 8, a gente teve menos que 3 gols. Então é o seguinte, tropa, para esta partida aqui, para mim, é vitória da Costa do Marfim, tá legal? Tá jogando em casa, ela precisa vencer para se manter em primeiro, vai pegar a pior seleção do grupo e é jogo para ela vencer. Lembrando que o primeiro confronto entre elas foi um empate, inclusive o único ponto que Moçambique tem foi um 0 a 0 com a Costa do Marfim, só que tem dias que a bola não entra, né? Foi igual que o jogo que eu falei da África do Sul. E a África do Sul ontem, jogando em casa, tinha tudo para vencer, venceu, e acredito que amanhã a Costa do Marfim não deva tropeçar de novo contra Moçambique. Placar para mim, 2 a 0 para a Costa do Marfim. Tem outros jogos aqui interessantes na África do Sul, tem o jogo do Camarões,
tem o jogo da Nigéria. Só que assim, eu não gosto de entrar nas seleções fora de casa, tá bom? Não sou fã de entrar nessas seleções da África fora de casa, tanto que Costa do Marfim não ganhou de Moçambique fora de casa. Eu só gosto de entrar se eu conseguir entrar com um empate pelo menos, igual eu fiz com o Egito hoje. Nem sei do resultado, tá? Mas tô falando, se eu pelo menos entrar com empate, aí é válido, porque as seleções da África acabam empatando muito fora de casa mesmo sendo grande favorito, entendeu? Então, para entrar 1.20, 1.25 fora de casa não me pega, por isso eu vou ficar de fora, vou ficar só nesse jogo que a seleção favorita está jogando em casa, no caso, Costa do Marfim. Também às 4 horas da tarde, agora pela Série B, eu tenho Guarani contra Avaí, um confronto que tem tudo para ser um grande jogo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, que vou ilustrar isso para vocês. Avaí é o terceiro colocado com 58 pontos. Guarani é o sexto com 56. Se o Guarani ganhar esse confronto direto, ele simplesmente ultrapassa o Avaí. Tô falando que ele vai para terceiro? Não sei. Vai depender muito do jogo do Goiás e do CRB. Porém, um adversário com certeza ele passa. E jogando em casa, o Guarani ele tem que se expor e ele tem que buscar essa vitória. É o jogo pro Guarani, irmão. Não tem jeito. Esse confronto direto é o jogo que o time tem que dar tudo que ele pode. Vamos dar uma olhada no histórico. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcas. É um histórico de confronto over. O Guarani não perde há 4 partidas, já o Avaí vem de 3 jogos sem perder, são duas equipes que vivem um bom momento, até porque as duas equipes estão lá em cima. O Avaí dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols, só que dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Dito isso, vamos lá, para essa partida aqui, dá para explorar algo a favor do Guarani? Bom, apesar do Guarani ser favorito, eu não exploraria porque o Guarani ele tem que se expor, principalmente porque a necessidade da vitória é maior dele, até porque ele está jogando em casa e ele está fora da zona do acesso. O Guarani, nessa de se expor, de precisar vencer, ele pode acabar cedendo contra-ataques para o seu adversário, e o Avaí é um time bom fora de casa, a gente viu ali, é um time que sabe explorar o erro do adversário e pode acabar aprontando alguma coisa, tá bom? Eu considero esse jogo muito difícil de entrar pré-live, porque eu separei esse jogo, é igual o jogo do Santos que eu vou falar depois ali para vocês. Para mim é um jogo para buscar gols depois que sair o primeiro gol, tá bom? O Guarani fez um gol, o Avaí ele vai ter que correr atrás, porque o Avaí ele pode ser ultrapassado pelo Guarani, pode ser ultrapassado pelo Goiás e pode ser ultrapassado pelo CRB. Aí valeria a pena, no caso do Avaí também fazendo um gol, aí o Guarani ainda mais jogando em casa vai ter que igual maluco, pode fazer, pode tomar também. Então para mim é um jogo bom para buscar gols depois que sair o primeiro gol. Porque são duas equipes under, tá? A gente pode entrar no margem de gol e meio? Pode, igual eu falei no jogo do Curitiba com Goiás, né? Que é confronto direto, a chance de ver gols é muito grande, principalmente depois sair um gol. Se sair um gol logo rápido, a chance de sair outro é muito grande, então dá pra buscar sim pré-live. Só que, pô, meu foco nesse jogo, o meu, não vai ser entrar pré-live, não vai ser colocar no bilhete, vai ser buscar mais gols a partir do momento que saiu do primeiro, tá bom? Placar pra mim 2-1 para o Guarani. Vou dar essa moral, também não entro pré-live no Guarani. Indo agora para as eliminatórias europeias, espero que não seja tão ruim quanto foi ontem. Temos jogos daqui das 4h45 da tarde. O primeiro que eu separei foi entre França e Cazaquistão. Vamos dar uma olhada na classificação? Antes, como é que funciona o sistema aqui da Europa? Primeiro colocado, vaga direta na Copa do Mundo. Segundo colocado, vai fazer uma nova série de promoção entre os segundos colocados, chamado de repescagem. E do terceiro em diante, Copa do Mundo só no celular ou na televisão. Vamos lá, a França aqui já está com passos largos para se classificar em primeiro, porque ela está 3 pontos na frente da Suécia e a Suécia tem um jogo a mais. Analisando, caraca, tá muito ruim minha voz. Analisando que nesse grupo aqui são 8 jogos apenas, se a França garantir essa vitória, ela já está automaticamente na Copa do Mundo. É claro que se ela empatar também tá, mas pô, é França, né? Contra o Cazaquistão, a pior seleção do grupo, que não venceu nenhuma, a França vai querer sim já matar esse jogo e garantir a vaga, sem correr o risco de repente levar um golzinho no final. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? França vem de 3 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder, dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. Já o Cazaquistão vem de 14 jogos sem vencer, 10 partidas seguidas sofrendo gols. Das últimas 8 em 6, ela perdeu o primeiro tempo e eu quero focar nisso aqui. Por quê? Analisando que a França está em casa. A França tem voltado a jogar direito, né? Porque quem viu da Eurocopa ali, ela estava jogando nada. Mas aí foi campeão da Nations League e
tem jogado bem, tem jogado legal, tem feito bastante gols a França e é jogo sim para a gente explorar uma vitória no primeiro tempo para a França, tá? Apesar da cotação baixa, vai estar em torno de 1,30 mais ou menos, mas enfrentando o Cazaquistão, jogando em casa e dependendo só dela e desse jogo aqui, pra ela já garantir o acesso direto à Copa do Mundo, acredito que ela vai com sangue nos olhos e com tudo para matar esse jogo logo no primeiro tempo. É a única coisa que eu exploro, dá para explorar mais gols aí, sei lá, 2,5 para a França, goleada, mas eu prefiro focar nessa vitória do primeiro tempo, placar para mim 3-0 para os franceses. Indo agora para outro grupo aqui também, às 4h45, eu tenho o País de Gales enfrentando a Bielorrússia. Já de cara, olha essa race aqui da Bielorrússia, são 5 derrotas consecutivas que ela vem. País de Gales vem com 5 jogos de vencibilidade. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? Bielorrússia é a pior seleção do grupo. São 7 jogos, 1 vitória e 6 derrotas. O jogo que ela venceu foi contra a Estônia e o jogo que a Estônia venceu foi contra a Bielorrússia. São duas seleções que estão abraçadas ali na lanterna. Por outro lado, eu tenho o País de Gales que tem muita coisa em jogo aqui. Por quê? Lembra que eu disse que o segundo colocado consegue uma vaga na repescagem? Ele está empatado com a República Tcheca aqui, que está em segundo, com 11 pontos, tá? Só que o País de Gales tem um jogo a menos. Por que é tão importante ele vencer e não empatar? Porque são 8 jogos nesse grupo aqui, e o próximo jogo do País de Gales é simplesmente contra a Bélgica. E vamos supor que o País de Gales esteja pensando que possa perder para a Bélgica, é uma coisa completamente comum, né? E vai ficar zerado ali na última rodada. Ele não só tem que vencer esse jogo para abrir 3 pontos para a República Tcheca, como ele tem que fazer um grande saldo. Por quê? O primeiro critério de desempate é o saldo de gols. E no atual momento, República Tcheca está com saldo de 3, e País de Gales está com saldo de 1. Por isso que elas estão empatadas e a República Tcheca está na frente. Cara, Gales tem que fazer o maior número de saldo possível aqui, maior número de gols, né? Para aumentar esse saldo dele. Para que na última rodada, ele perdendo para a Bélgica, ainda que a República Tcheca ganhe, se ela ganhar, por exemplo, por 1-0, 2-0, ainda assim Gales esteja na frente. Entendeu? Eu não sei se vocês estão pescando, mas, pô, eu tô analisando que o País de Gales vai perder a última rodada e a República Tcheca vai vencer. Entendeu? Nesse cenário aqui, cara, o País de Gales tem que aproveitar que a Bielorrússia é a seleção mais fraca e ele aplicar uma boa goleada aqui, tá bom? E não só por isso, até pelo fato também, o País de Gales ganhando esse jogo, de eles contar com o tropeço da República Tcheca, ainda que ele perca para a Bélgica, ele consiga a classificação, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Pô, não sei se ficou confuso agora para você, mano, eu não sei. Mas volta aí que vocês vão entender, tá bom? No final, se o País de Gales perder para a Bélgica, vai ficar tudo empatado ali, ele é a República Tcheca, e é importante ele fazer gols para ele ficar com saldo na frente, tá bom? Porque é o critério de desempate. Cara, o Gales tem que golear a Bielorrússia, eu não sei se tem time para isso, mas tem que fazer. Bielorrússia vem de 7 derrotas consecutivas, 3 jogos sem marcar gols, 10 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols, isso aí que é pica pro País de Gales. Dos últimos 5, em todos os 5, foi a primeira equipe a sofrer. Dito tudo isso, vitória do País de Gales e para quem é um pouquinho mais ousado, um handicap -1 asiático para o País de Gales, tá bom? Por quê? Porque eu acredito que o País de Gales deva não só vencer, como vencer com uma quantidade legal de diferença para poder ter um pouquinho mais de tranquilidade na última rodada, tá bom? Pode ser perigoso o fato de, igual a Suécia ontem, a Suécia precisava vencer. Pô, perdeu o gol primeiro tempo pra caramba. Segundo tempo já começou a bater o desespero, porque o tempo vai diminuindo, a Espanha já estava ganhando, elas chegaram com essa informação no vestiário, aí foram pro ataque igual maluca e acabaram levando gols. Isso aí pode atrapalhar o fato do País de Gales ir também para frente igual maluco e acabar sofrendo gol da Bielorrússia. Se você quiser entrar então no mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols aqui, também tem muita chance de acontecer pela necessidade de País de Gales, tá legal? Só que eu gosto dessa vitória, eu gosto do handicap asiático -1 também, quem não sabe vou deixar aqui no card como é que funciona, e eu exploro aqui 3-0 para o País de Gales. Para a gente fechar as eliminatórias europeias, também às 4h45, eu tenho o Montenegro enfrentando a Holanda. Se a gente olhar aqui, a Holanda vem de 4 vitórias consecutivas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? Holanda é a líder do grupo, esse grupo tá embolado, tá? Porque a gente tem Noruega com 17 e Turquia com 15. No caso desse grupo aqui, como tem 6 times, são 10 jogos, tá bom? Então vamos lá. Noruega vai pegar a Letônia. Turquia vai pegar Gibraltar. Então a gente pode contar que a gente tem 2 vitórias ali praticamente garantidas
com a Noruega e com a Turquia, principalmente com a Turquia. Então, se a Holanda tropeçar esse jogo aqui contra Montenegro, ela pode ser ultrapassada pela Noruega e ela pode ver a Turquia chegar muito perto ali, a ponto de na última rodada a Holanda ter chance de não ficar nem em segundo, ficar em terceiro. Então é muito, mas muito importante a Holanda vencer Montenegro, que é uma seleção bem mais fraca que ela, para ela continuar ali não só na primeira posição, mas ficar bem tranquila para pelo menos, tipo, se tudo der errado, ela disputar uma repescagem. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Holanda vem de 4 vitórias seguidas, 5 jogos sem derrotas. O jogo entre elas em setembro foi 4-0 para a Holanda. Dito isso, vitória dos holandeses, tá? Vitória da Laranjinha. E se você quiser ficar no mercado de gols, dá para buscar mais de 1,5, porque a Holanda ela é muito over, mas essa vitória me pega, tá bom? Uma vitória seca, uma vitória simples. A Holanda tem tudo para vencer, tem uma seleção melhor e precisa dessa vitória. 5 horas da tarde começam os jogos do Brasileirão. Primeiro eu tenho aqui Atlético Goianiense e Santos. Como eu disse para vocês, é um jogo muito perigoso, porque vou mostrar aqui a classificação. O Santos é o 13º com 38, o Atlético Goianiense é o 15º com 37, e eu tenho aqui na zona do rebaixamento um Juventude com 33 e até 30 partidas, um jogo a menos que o Santos. Pô, na moral, isso aqui é um confronto de desesperado. Principalmente o Atlético Goianiense, que ele tá mais abaixo que o Santos. Ele precisa muito vencer esse jogo, voltar a vencer. Ele vem de 3 derrotas consecutivas. Precisa vencer jogando em casa. E o Santos, cara, o Santos deu uma melhorada. Esses últimos jogos deu uma crescida. E o que eu exploraria nesse jogo? Exploraria gols depois do primeiro gol, tá bom? Apenas isso, porque o Atlético Goianiense ele tem uma naturalidade de ser um time under, o Santos também é under pelo fato de não ter um ataque muito produtivo, apesar do Marinho ter voltado a fazer gol, achei bem legal, só que, pô, vou ficar de fora. Se eu fosse explorar pré-live, um menos de 3 gols e meio, só que eu fui olhar e a cotação do menos de 3 gols e meio tá alta, tá? Tá tipo 1.2, quase 1.3, e sempre que essa cotação tá alta, eu desconfio. Toda vez que eu olho, essa cotação tá nesse valor, acaba saindo mais de 3 gols. Pode acontecer de não sair? Pode. Só que, pô, eu sempre desconfio, tá bom? Então essa dica que eu dou pra vocês, eu vou ficar de fora desse menos de 3 gols e meio por essa cotação alta aí que me chamou a atenção. Mas é um jogo que eu quero olhar e eu quero explorar gols. Tipo, sai um gol do Atlético Goianiense, o Santos vai ter que ir igual maluco. O Santos toda vez que vai pro ataque, acaba levando mais. E eu tenho aqui um Santos que tem total capacidade de fazer um gol na frente e o Atlético Goianiense sair do estilo de jogo dele, né? Ir pro ataque e acabar levando mais também. Por isso, a única coisa que eu exploro é no ao vivo. Placar pra mim, se eu fosse chutar, 1-1. Outro jogo que eu tenho aqui agora às 6h30, América Mineiro e Grêmio. Cara, jogo difícil demais, porque eu tenho o América que tá jogando direitinho. Quem tá vendo os jogos do América, a América tá jogando bem. Tanto que dos últimos 5 jogos, ele só perdeu 1. E eu tenho o Grêmio, cara, que o Grêmio é uma figura, porque o Grêmio ele joga bem e não vence. O Grêmio se complica nas partidas, pô. Tava jogando bem contra o Palmeiras, estava vencendo, fez um pênalti infantil e se perdeu. Tava jogando bem contra o Atlético Mineiro, perdendo um gol, bola na trave, acabou levando o gol e perdeu o jogo. Contra o Inter, perdeu gol pra caramba, Marcelo Lomba fez uma excelente partida, acabou perdendo de 1-0 o Grêmio. Contra o Fluminense, cara, o Grêmio poderia ter feito uns 3 gols ali com tranquilidade, só que o Grêmio perde muito gol, cara, e ele se complica, quase que o Grêmio se lascou contra o Fluminense. Teve um lance ali do gol do Fluminense que foi anulado por pouquinha coisa, e o Grêmio perdendo o gol, ia acabar levando aquele gol, e com certeza ia se perder no jogo, ia ser mais um jogo de derrota. Vamos lá. O que eu poderia explorar nesse jogo é um mais de gol e meio, porque, cara, o desespero do Grêmio é porque talvez eu falando, vocês não tenham noção, mas o Grêmio, ele tem 29 pontos. E o Bahia, que é o primeiro fora da zona, tem 36, pô. São 7 pontos de vantagem. Você fala, mas o Grêmio tem um jogo a menos. Irmão, um jogo a menos é 3 pontos, aí viraria 4. E o Grêmio não tá vencendo pra gente já tratar esse jogo a menos como uma vitória, entendeu? Então, tomem cuidado. Assim, se eu fosse explorar mesmo, exploraria o mais de gol e meio. Talvez até, se saísse um gol na partida, eu exploraria. Pré-live é completamente perigoso, até porque o América Mineiro tá jogando bem, tá encaixadinho. E se ele encaixar esse futebol, dá pra vencer o Grêmio sim. Tô fora, tá bom? Pra quem é arriscado, quiser explorar o desespero do Grêmio, mais de gol e meio tem chance, principalmente depois de sair o primeiro gol da partida. Pré-live, tô fora. Internacional contra Atlético Paranaense. Eu acredito que o Inter não perde. Eu exploraria um vitória empate anula do Inter, porque o Atlético, para mim, ele já tá pensando na final. Vai jogar no outro final de semana
a final da Sul-Americana, que ele vai jogar contra o Bragantino. E, pô, chega nesse momento aí, faltando uma semana, é momento dele focar, tá? Ah, vai jogar com o titular. Pô, beleza, mas se o titular tiver com a cabeça, entendeu? Então pode ser que não renda tanto. Então é complicado buscar alguma coisa nesse jogo aqui, principalmente a favor do Atlético Paranaense, isso no meu ver. O Atlético tá brigando aqui para ficar no G9? Tá, mas pô, o Atlético tem 2 finais, pô. E o Inter tá aqui brigando com o Corinthians pelo G6 para ele conseguir o acesso direto. O Inter jogando em casa, para mim, não perde, na minha opinião, mas é um jogo perigoso, tá bom? Tem que entender muito a motivação do Atlético Paranaense pra gente poder fazer alguma coisa. Da mesma forma, eu tenho um Bragantino contra o Fortaleza. Cara, o Bragantino, ele já tá aqui, tá? Na Libertadores. O máximo que pode acontecer é ele ser passado pelo Inter, o que pra mim não vai acontecer, e ele sair dessa vaga direta. Mas, pô, semana que vem, final de semana que vem, final da Sul-Americana, pra mim também tá com a cabeça lá. E esse jogo eu vou ficar de fora. Vou ficar de fora também de alguma coisa a favor do Fortaleza, porque o jogo é fora de casa. E o Fortaleza, se você olhar, são 2 equipes que não vêm em momento bom. O Bragantino tá cheio de desfalque também. E pra gente fechar o nosso dia, às 9 horas da noite, eu tenho o Timão enfrentando o Cuiabá. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal aí, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? É muito importante esse like, então olha aí pro seu canto esquerdo, olha aí, parei, hein? Cliquezinho, custa nada, é de graça e você vai estar me ajudando. Tropa, é o seguinte, eu tenho um Corinthians que com o Silvinho vive muitos altos e baixos, né? Inclusive tomou 3-0 do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro amassou o Corinthians, tá bom? Amassou o Corinthians. E eu tenho um Cuiabá, que é um time encaixadinho, mas que ultimamente também não tem jogado bem. O que eu quero levar em consideração aqui a vocês é o seguinte, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. O Corinthians jogando em casa, ele venceu os últimos 5 jogos jogando em casa. Ganhou do Fortaleza, Chapecoense, Fluminense, todos de 1-0. Ganhou do Bahia de 3-1 e do Palmeiras de 2-1. E o Cuiabá, jogando fora de casa, vou mostrar aqui pra vocês. Nos últimos 4 jogos ele não venceu. Vem de 2 derrotas e de 2 empates. Se eu olhar aqui a classificação, o Corinthians está nessa briga aqui do G6 para ele conseguir o acesso direto à Libertadores. E o Cuiabá hoje, ele briga pelo G9, tá? Para ser rebaixado. Tem chance de ser rebaixado, faltam 6 pontos. Mas, pô, se a gente comparar tudo que esses times de baixo estão jogando, o Cuiabá, ele tem jogado melhor que todos eles. E o Cuiabá, ele está a 2 pontos do G9, então para mim, hoje ele está mais perto do G9 e ele briga pelo G9. Dito isso, Corinthians muito forte jogando em casa, Cuiabá fraco jogando fora de casa, dá para explorar um Corinthians empate anula. Para ser sincero com vocês, eu vou deixar 2 bilhetes, porque como eu tenho só cotação baixa amanhã, principalmente nos jogos de seleções, eu vou fazer um bilhete um pouco mais safe, tá? Botando um Corinthians empate anula aqui, só que vai dar uma odd de 1,83, se eu não me engano. E eu vou deixar um bilhete com uma vitória seca do Corinthians, já que eu acredito nessa vitória do Corinthians. O Corinthians jogando em casa, tem mais time. É um time que é muito forte jogando em casa. Eu acredito que eu não vou no safe, eu só vou misturar 2 partidas. Vitória do Corinthians e uma vitória de outro time aqui, apenas 2 jogos, e tentar buscar uma odd mais próxima a 2, tá bom? Placar pra mim desse jogo, 1-0 Corinthians de novo? Não, vou botar 2-0 pro Corinthians dessa vez, tá bom? Só que assim, o perigoso desse jogo é que a defesa do Cuiabá ela é bem arrumadinha com o Jorginho, tá? Então, e o Corinthians tem se complicado muito no ataque para conseguir fazer o gol. Esse último jogo fez no último minuto. Mas vamos lá. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de sabadão. Não é uma grade que a gente gosta, com o jogo da, Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Francês. A gente tem da FIFA. Jogos de seleção são sempre perigosos, tá bom? Principalmente chegando nessa reta final que envolve desespero. Mas tenho fé que amanhã vai ser um dia bom pra gente, um sabadão, pra gente curtir o final de semana com o dinheiro da Denise. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã vou deixar 2 bilhetes, falei para vocês. Não aconselho a fazer os 2, tá bom? Porque os 2 envolvem o mercado de resultado do Corinthians. Então, se o Corinthians, no caso, perdesse aqui, você teria perdido seu dinheiro 2 vezes. Então, toma cuidado. Vamos lá. Primeiro bilhete que eu deixei aqui é a vitória seca do Corinthians e a vitória da Holanda. O Corinthians está jogando em casa, vem de 5 vitórias seguidas, tem tudo para vencer esse jogo de amanhã contra o Cuiabá e eu cravei essa vitória. E o segundo jogo, a Holanda precisa muito vencer Montenegro para ela se manter na liderança e já dar um passo muito gigante
para essa classificação para a Copa do Mundo. Lembrando que se a Holanda não ganhar amanhã, ela tem muita chance até de ficar de fora da Copa do Mundo na última rodada, entendeu? Então é muito importante ela vencer de uma seleção mais fraca, que é a Montenegro. O perigo é que o jogo é fora de casa. Bom, essa nossa dupla deu um total de 1,93 de odd, já é mais próximo ali de dobrar o nosso investimento, que a gente sempre gosta. Agora vamos para o próximo bilhete. O outro bilhete eu coloquei Corinthians empate anula, porque o Cuiabá é um time chato, como eu disse, fora de casa ele costuma arrancar uns empatezinhos, igual arrumou contra o Flamengo, um time que fica muito fechadinho, e pode ser que esse jogo seja até um 0-0. Já por isso coloquei um Corinthians empate anula. Segundo jogo, cravei a vitória seca da Costa do Marfim, vai enfrentar a pior seleção do grupo, que é a Moçambique. Costa do Marfim tem uma grande seleção, jogando em casa, tem tudo para vencer e se manter na liderança ali rumo à Copa do Mundo. E para fechar, eu coloquei a vitória da França no intervalo, vai enfrentar o Cazaquistão. A França precisa vencer, a França vencendo já se garante na Copa do Mundo, e acredito que jogando em casa ela tem tudo já para matar esse jogo no primeiro tempo. Essa nossa tripla deu um total de 1,83 de odd, já fica um pouco abaixo ali, mas de qualquer forma é 80% do investimento, vale a pena, então tamo junto, muita fé, bora pra cima!